E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast de hoje. Hoje um dia mais calmo, mas obviamente que não será curto, né? Porque a gente vai ouvir aqui a apresentação do técnico Jorge Sampaoli, né? Gente, primeira coisa que se nota aqui é perceba os personagens, né? Percebam os personagens envolvidos aqui, tá? A mais alta cúpula rubro-negra, todos reunidos, né? Então, assim, no primeiro momento passa uma visão, uma cena de que foi um desejo, né, de todos. Obviamente, não estou tirando palavras da boca de ninguém, até porque ninguém falou nada. Essa é a impressão que eu tenho ao olhar essa imagem, né? Foi um desejo de todos e todos vão bancá-lo, né? Pelo menos essa é a impressão que me passa. A gente vai ouvir um pouco da apresentação aqui, todo mundo vai falar um pouquinho, né? Tava todo mundo um pouco silencioso, todo mundo quieto, aí deu as caras agora para apresentar o Sampaoli, né? O Landim falou que foi um sonho antigo. Foi não. Diz que é um sonho antigo, Jorge Sampaoli, e de fato eu acho que é um sonho antigo, sim, o técnico Sampaoli, mas vamos com calma, a gente vai chegar na apresentação do Sampaoli, né? O que todo mundo vai falar, o que os dirigentes vão falar, né? Vamos dar a nossa opinião também. Vamos ouvir um pouquinho do Sampaoli, a gente não vai ouvir tudo, obviamente, né? Mas a gente vai ficar pausando, vai fazer aquele nosso tradicional, fazendo corte, comentando em cima, e a gente sempre fala bastante, né? Então vamos tentar agilizar ao máximo, tá? Vamos para as notícias esportivas do dia. Aqui, notícia do GE. O GE tá estourando, né? Com esse início de Campeonato Brasileiro. Ontem a gente falou de uma matéria muito bacana, né? Do, do que aconteceu na estreia, né? Cenas cômicas, memes aqui sobre o público, né? O Brasileirão começa com a maior média de público dos últimos 10 anos, tá? Então, assim, muito importante ressaltar esses números porque mostra o engajamento do torcedor e, obviamente, mostra que as duas maiores torcidas do Brasil são as que alavancam estes números, né? São as que levam mais torcedores ao estádio. Obviamente, alguns estádios não têm a capacidade que tem a Neoquímica Arena e nem o Maracanã. Mas, né, essas duas equipes conseguem levar, cara, um público absurdo, né? Torcida fanática que vai ver seu time de coração, é impressionante. É impressionante, vamos embora. Começou com o campeonato, começou com alta nas arquibancadas, né? A média de público é de 23.274 pagantes por jogo na primeira rodada. Você vê que o pessoal estava pouco ansioso, né? O pessoal estava pouco ansioso para ir ver a estreia do seu time no Campeonato Brasileiro. A antiga maior marca pertencia à edição de 2019, que teve uma média de 19 mil, saca só, 19.864 torcedores, a média de pagantes por jogo, tá? E aí, em relação ao brasileiro de 22, que teve uma média de 18 mil, houve um aumento, comparado com o ano passado, houve um aumento de 23,8%, aumentozinho bem pouco, né? Pouco significativo, você acha? Imagina a quantidade de grana que os anos da pandemia, né? Não teve público. E aí aqui a média de público ao longo dos anos, né? Esse aqui disparado 2023. Falei, o pessoal tava, né? Tava querendo, hein? Tava todo mundo na ansiedade. E aqui a gente traz os públicos da primeira rodada. É o que eu falei, né? Torcedor corintiano, mais de 41 mil. Torcedor rubro-negro, mais de 40. Obviamente que não tinha só torcedores rubro-negros, também alguns torcedores do Curitiba, aqui torcedores do Cruzeiro, aqui Palmeiras e Cuiabá, 35.835 e por aí vai, né? O Atlético Mineiro, Fortaleza, torcida absolutamente fanática do Leão do Pici, né? E vamos, né? E aí vamos. Então, muito, cara, assim, muito legal, público muito bacana, né? Aqui, menos, o Bragantino tem menos torcida, o estádio também é menor, e por isso que eu falo, esses dois estádios são absurdos, mas a torcida também é absurda. Então, por isso que tem estádios absurdos, por isso que levam tanto público, por isso que o Flamengo tem a concessão do Maracanã, que permite um público muito generoso, né? Que, querendo ou não, ajuda muito nos cofres do clube. Enfim, né? Que apenas a nível de curiosidade, a gente vai seguir aqui. E agora são notícias que não agradam o torcedor são paulino.
Do GE a gente vai para o UOL, tá? Matéria do UOL aqui. E organizada do São Paulo pede a demissão de Rogério Ceni, né? E aí a organizada do São Paulo, torcida independente, né? A maior organizada do tricolor paulista, um post assim muito bem elaborado, muito bem escrito, né? Essa manifestação da torcida independente gerou aí muita discussão, muito debate, porque é uma carta não, né? Uma publicação muito bem redigida, em que em momento nenhum ela minimiza o Rogério Ceni, né? Muito pelo contrário. Mas vamos embora, né? Ela diz que o São Paulo, o Rogério Ceni perdeu a mão do elenco e também afirmou que tempo foi dado. Nesse sentido, eu concordo. O Rogério Ceni tem muito tempo de casa já, né? Nessa segunda passagem no São Paulo, mas não concordo que ele tem que sair. Eu concordo que ele teve tempo de sobra para trabalhar. E aí, demissão será para o bem de todos. Isso sim, eu acho que a saída do Rogério Ceni vai fazer bem para ele também. Já falei sobre isso. Eu não acho que vai fazer bem para o São Paulo mudar o treinador. Eu não sei qual treinador teria cara, toparia esse desafio. A gente vai falar sobre isso, mas vamos ver a carta da independência. A carta não é carta, gente. Caramba, eu cismei com carta, né? Porque tá muito bem redigido. Esse que pega. Tá muito... Os caras contrataram um pessoal para ajudar, né? Ficou legal o que eles escreveram, ó. Um mito não morre e não blinda dirigentes. Mito, começando com letra maiúscula. Isso aqui é a clara referência ao ídolo que é o Rogério Ceni. Por isso que eu falei, em nenhum momento eles minimizam. É a grandeza do Rogério Ceni. Belmonte, Rui Costa e Chapecó. Vocês fracassaram. Qual a dificuldade da demissão do Rogério? A dificuldade é que o Rogério é um escudo em ano de eleição. Né? Essa que é a dificuldade. Está esperando uma próxima derrota? Está nítido que o técnico perdeu a mão do elenco. Todo o tempo foi dado, competições se tornaram dramas e dramas se tornaram risco. No meio de tantas crises e desilusões está um São Paulino como nós, 25 anos treinando e jogando, sendo o primeiro a chegar e o último a sair, sendo campeão e sendo recordista mundial em vestir o mesmo manto. Isso não se esquece ou não se rasga a história pelo fato de ainda não ser um grande técnico, de ter erros de atitude e de personalidade. Ninguém, absolutamente ninguém, é perfeito. Nem ídolos são perfeitos. Sendo assim, diretoria, demita Rogério Ceni. Para o bem de todos, São Paulo, torcida e o próprio mito, mais uma vez ressaltando aqui esse apelido carinhoso que a torcida do São Paulo tem para com o Rogério Ceni. Por isso que eu falei, assim, ó, um texto muito bem redigido, onde eles não minimizam, onde eles não apelam, sabe, não usam uma linguagem apelativa, assim, muito esclarecida, muito consciente, concordo em alguns pontos, discordo em outros pontos. Como eu disse, eu acho que agora sim, opinião pessoal, eu acho que a saída do Rogério Ceni de fato ia fazer bem pro Rogério. Eu não acho que ia fazer. Talvez fizesse um pouco de bem pro São Paulo, porque é difícil saber, né? Porque o momento do São Paulo não é bom. E a reformulação de elenco que foi feita a pedido do Rogério Ceni. Então esse elenco, na teoria, tem a cara do Rogério, de acordo com a realidade financeira do clube. O Rogério, obviamente, ia querer jogadores do mais alto nível. Mas de acordo com a realidade financeira do clube, esse elenco tem a cara do Rogério. Só que esse elenco não tá virando, não tá dando certo. E por diversos fatores. E por diversos fatores. Talvez o maior deles, questão dos desfalques. O tempo todo desfalque. É impressionante. O cara volta, dá uma ou duas partidas e às vezes ele volta e em uma partida tá fora já. Então, assim, os desfalques é algo muito relevante, mas obviamente a troca, a mudança, a renovação do elenco, isso foi um pedido do Rogério. Então, eu não uso isso de argumento. Ah, mas o elenco é novo. Eu não uso isso de argumento. Não uso, porque isso foi um pedido do Rogério. Ele sabia do tempo que ele ia ter para trabalhar. Então, isso para mim, não digo desculpa, mas não serve de argumento. Acho que isso não pode ser usado de argumento. Eu acho que a gente. É difícil ver o São Paulo, e eu entendo assim, do São Paulo não ter grandes atuações. Primeiro, porque tecnicamente o elenco, para mim, ele é inferior ao do ano passado, né, em termos de qualidade e talento individual dos jogadores. Isso sim, é um time de muita força física, como eu já falei.
Mas uma coisa que me incomoda sucessivamente, eu venho, cara, falando isso cada vez mais, é como o São Paulo, e já teve tempo para treinar. E por mais que você não tenha, cara, os mesmos jogadores, esse período, eliminação do Campeonato Paulista e data FIFA, foi um tempo bacana para você treinar todo mundo. E treinar todo mundo, quando eu digo, é óbvio que você vai ter o seu time titular, os caras que você mais confia. Mas você consegue treinar os reservas, alternativas, mudanças táticas, né, variações táticas. E assim, o que me incomoda muito no São Paulo é que numa cobrança de falta ou com a bola rolando, cobrança de escanteio, mesmo tiro de meta também, porque tem equipes como o Palmeiras que num tiro de meta consegue uma jogada ensaiada. Assim, não tem uma jogada ensaiada, gente. Não tem uma jogada, assim, não é algo que você olha. Às vezes sai uma jogada, mas eu acho que é muito mais no aleatório. Sabe? Quando você vê o time de São Paulo jogando, é muito em posição física, é legal. Você vê que tem partidas que eles se esforçam muito, eles correm bastante. Mas, cara, assim, o São Paulo ele não tem nada de diferente. Ele segue um roteiro, jogo após jogo, que para os adversários é muito fácil fazer a leitura. E aí eu volto àquela velha história. Não adianta o Rogério, por vaidade, é vaidade, ele querer fazer um jogo mega competitivo contra o Flamengo, um jogo mega competitivo contra o Galo e dar um nó tático no Abel Ferreira, que é o que ele vem costumando fazer nos últimos anos, né? Ele perdeu, eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, mas para quem não se recorda, o primeiro jogo no Morumbi foi o São Paulo jogou, competiu muito. E há quem diga que eu concordo que o São Paulo jogou mais que o Flamengo, apesar da derrota. Então, competiu, foi bravo, foi valente. Maracanã foi outra história. Mas no Morumbi, o São Paulo competiu. E aí não adianta você competir com outras equipes, dar um nó tático no Abel Ferreira, porque ele é o único treinador que consegue dar um nó tático no Abel Ferreira, especialmente jogando no Morumbi. No Allianz Parque, não tanto. Mas no Morumbi ele dá um nó. O time do Palmeiras não joga nada contra o Rogério Ceni no Morumbi. Não adianta você competir contra as equipes que estão no topo da tabela e aí contra equipes de meio para baixo da tabela, que são os seus rivais diretos para suas pretensões, você não consegue resultado. Você já perde agora para um Botafogo, que para mim vai ser uma equipe que vai rivalizar com o São Paulo. Disputa ali de uma pré-Libertadores, de repente, né? Porque vai abrir muita vaga, muito provavelmente, de novo, né? Vai abrir G8. Então, o São Paulo, para mim, junto com o Botafogo, estão naquelas equipes que vão brigar por essa vaga no G8. E já perdeu o primeiro jogo. Então, assim, e aí, e eu tô falando, se o Rogério Ceni ficar e pegar. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver o calendário. A gente volta pro GE aqui. Deixando os créditos ao Globoesporte.com mais uma vez, né? Vamos pegar aqui ó, a rotina. Agora vai pegar a América, que eu acho que é uma equipe que também disputa as mesmas pretensões do São Paulo na temporada. E aí a gente vai ver. Se não conseguir um resultado contra o América, vou repetir. Não adianta, cara. Não adianta. Aí vai pegar o São Paulo tem um início bom até, tá? Tem um início bom, cara. Tem gente, ó, o Palmeiras vai pegar o Corinthians aqui na terceira rodada. O São Paulo tá com um início muito bom. E aí vai pegar o Internacional, vice-campeão do ano passado, aí vai fazer um jogo mega competitivo, né? Mas aí não adianta, se já perdeu do Botafogo, aí não ganha do América, aí não ganha do Coritiba, ganha do Internacional. O que isso quer dizer? Não vai dizer nada, né? Não vai dizer nada. Então, assim, eu não sei, eu não quero ficar criando dizendo que é uma vaidade ou não é. Mas parece que é, cara, assim, por vaidade, para mostrar alguma coisa ou para provar alguma coisa para ele mesmo, ele consegue fazer uma mobilização e fazer o time jogar de uma forma que não joga contra os seus adversários direto. Quando você tem que competir com um Del Valle para ser campeão de Sul-Americano, você não consegue. Mas para eliminar o Palmeiras, você consegue. Você entende? Ponto. Pô, eu não estou dizendo que não é importante ganhar o clássico contra o Palmeiras. É muito importante. Isso dá uma alegria. O ano passado, inclusive, você vê as redes sociais, muita gente falando que o ano estava feito já. Acabou o ano, zeramos o ano. Eliminamos o Palmeiras na Copa do Brasil. Para muita gente, tá? Para muita gente. E aí pega um Del Valle, que na teoria é um time que tecnicamente dá um embate, dá um confronto. Você não é tecnicamente inferior. Se você pensar no elenco, no trabalho longevo, você não consegue ganhar.
E aí, pô, beleza, assim, é legal ganhar o clássico, é um barato eliminar o Palmeiras, ainda mais no Allianz Parque, dá pra tirar sarro, pô, bacana. Mas e pra você competir contra os caras que estão brigando com você, pra você ter alguma coisa melhor na temporada, né? Parece que é, pô, entendo a importância do clássico, mas às vezes parece que assim, é por vaidade algumas coisas. Não é essa partida que você tem que resolver, é a final da Sul-Americana que você tem que resolver. É você brigar no Campeonato Brasileiro e se classificar para uma Libertadores, que eu acho até no ano passado, eu acho até que era possível. Só que ele abriu mão disso para jogar as Copas, porque ele entendeu que era um título mais palpável, mais próximo, né? Cometeu um erro, na minha opinião. É óbvio que depois, quando perde a final pro Del Valle, aí fica evidente que ele cometeu um erro. Mas eu já, para mim, já dizia. Rogério Ceni falou no início do ano que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Para chegar na Libertadores, ele está saindo dos seus próprios, né, dos seus próprios objetivos. Cuidado, né? Cuidado. Então, essa temporada ele já não falou. Ele já não falou qual é o objetivo. Ele sabe que o elenco tecnicamente ele é mais fraco. Só que ele não consegue dar liga, né? Não consegue dar liga. Se vê o time do São Paulo jogar, esses dois últimos jogos, eu venho repetindo já esses dois últimos jogos e muito provavelmente vou continuar repetindo ao longo da temporada. O São Paulo é um time que não tem uma jogada ensaiada. Pô, são 90 minutos. Você não precisa ter jogada ensaiada o jogo inteiro. Não é esse o ponto. É uma jogada ensaiada em 90 minutos. O São Paulo não tem uma tabelinha. Sabe? Tabelinha rápida para quebrar linhas. Uma tabelinha, uma jogada ensaiada não de bola parada. Aí não precisa ser de bola parada, né? Uma bola ensaiada com a bola rolando. O São Paulo não tem uma, sabe? Uma triangulação, uma tabelinha, um, dois. Jogada base, jogada de FIFA mesmo. Pô, uma dessa no jogo. São 90 minutos. O São Paulo não tem uma, cara. Não tem uma. Então, assim, você fica perplexo, porque o jogo fica engessado, fica trancado o jogo, porque o adversário encaixa a marcação e fica trancado aquele jogo. E aí depois no final, pô, mas tivemos posse de bola, tivemos o controle do jogo, merecemos ter vencido, né? E aí o discurso, a exibição e o discurso fica repetitivo. A exibição e o recurso ficam sempre repetitivos, né? Então eu acho que, cara, assim, eu não acho que ele tem que sair. Para ele eu acho que faria bem. O Rogério Ceni já, para mim, fica cada dia mais evidente que não que ele seja um treinador limitado, mas ele como técnico do São Paulo, pela essa relação de amor que existe, por ele ser muito torcedor, ele toma atitudes intempestivas, ele às vezes acha que pode falar o que quer, que ele é o dono do clube, que porque ele se entregou tanto, porque ele se dedicou tanto, porque ele trabalha tanto, ele pode falar coisas a Deus dará, e não é bem assim, ele é um gestor, antes de tudo, ele é um gestor de pessoas, ele precisa lidar com os seus jogadores e com os seus superiores, se é que a gente fala assim, presidente, diretor de futebol, gerentes, ele precisa saber lidar com essas pessoas e não simplesmente sair falando o que ele quer. No começo foi legal ele sair falando isso. Pô, o cara que chegou é o único cara que tem o tamanho para expor os problemas do São Paulo. Foi fantástico isso. Mas depois você vê que parece que tem um desgaste, né? E a diretoria deu para ele o que ele quis esse ano. Ó, você quer? Então a gente vai dar. E não vem retorno. O problema do Rogério sair agora, não tô nem falando de diretoria, tá? Não tô nem falando dos dirigentes que vão manter assim mesmo. Eu acho que existe uma relação boa da direção com a Independente. Só que essa daí eles não vão abrir mão. Não em ano de eleição. Eles não vão tirar o Rogério Ceni porque, cara, ele é um escudo. Ele é um escudo e nos bastidores os caras conseguem trabalhar na reeleição. Se eles demitem o Rogério Ceni, aí eles entram na linha de frente. Aí eles precisam dar a cara a tapa, eles vão ter que, né, dar como é que é a palavra? Esqueci. Tem que dar satisfação pro torcedor, né? Com o Rogério Ceni lá, não. O Rogério Ceni dá satisfação. Ele é xingado, ele que é caçado, ele que é o técnico ruim, que é o limitado. Eu acho que, assim, é um casamento que cada vez mais me parece que não vai dar fruto sem título. O São Paulo eu não acho que vai ser rebaixado. Por isso que eu digo assim, esse é o ano em que tecnicamente a diretoria do São Paulo ela tá um pouquinho mais ponderada em termos de investimento, um pouquinho. Eu não tenho tanta certeza assim porque já tem gente cravando Alexandre Pato no São Paulo. Isso é algo que me preocupa.
em virtude dos valores. O São Paulo não consegue renovar com o Luan e vai trazer Alexandre Pato, né? Não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Isso é assunto para outra, porque isso é especulação ainda. Para mim, tem gente que crava, tem gente que ainda, não, isso não entra em pauta, isso está em negociação. Então, tem vários status da questão do Alexandre Pato, e eu não vou falar sobre o assunto ainda, porque não está assim, bem definido, né? Tá tudo muito no campo da especulação. Agora, falando de São Paulo e Rogério Ceni, se você pensar que é um ano que a gente vai ter um pouco mais de controle financeiro, um pouco mais de austeridade, com o elenco limitado que a gente tem, é melhor ter o Rogério Ceni porque ele vai segurar esse time no meio da tabela. Eu acho. Pode ser um time que vai brigar para não cair? Lógico que pode. São Paulo já perdeu para o Botafogo. Time que para mim é rival direto nas pretensões ali de uma, de uma pré-Libertadores. É complicado, e ainda mais focando em outras competições. Se o São Paulo mais uma vez conseguir repetir o feito de avançar nos matas, o brasileiro vai ficar. Só que esse ano, se você deixar o brasileiro de lado, esse ano aqui não vai perdoar, cara. Esse ano não vai perdoar, esse ano vai ser difícil. Então, por esse cenário, eu acho que não é a melhor escolha mandar o Rogério Ceni embora, porque o São Paulo não vai conseguir muito mais com o elenco que tem. Não adianta. Pô, traz Dorival. O Dorival, gente, eu não acho que o Dorival iria para o São Paulo. Eu vi muita gente falando assim, o Dorival ele é um cara trabalhador, que gosta de desafio. Gente, o Dorival hoje é um cara que tem currículo. Ele não vai para o São Paulo para tapar buraco. Ele não vai. Ele tá vendo o desafio que tá tendo o Rogério. Rodada após rodada, ele fica assim, eu não preciso disso na minha carreira. Não preciso. E outra, se ele for, é o que eu tava falando sobre o Corinthians antes. Ele não vai para o São Paulo para ser um bombeiro. Ele vai para ser um artista dessa vez, né? Ele vai para ser o protagonista da parada. Então, tempo de contrato, salário, né? Ele vai pôr tudo lá no alto. E quero ter respaldo. E quero ter respaldo. Não é o Dorival que salvou o São Paulo do rebaixamento. É o Dorival que chega para fazer um trabalho autoral. Não o Dorival que chega para ser bombeiro, para apagar incêndio. Por isso que eu não acho que, primeiro, que seria bom para o São Paulo agora, porque não tem elenco suficiente. Não seria bom para o Dorival, mas pro Rogério Ceni, eu acho que é uma relação que cada vez mais fica clara que não vai rolar, não vai dar liga. Por mais que ele queira muito, ele, por essa paixão, ele não consegue desvincular isso do dia a dia de treinador no São Paulo. Eu acho que isso é algo prejudicial e, cara, não sei se a diretoria vai. Existe um relacionamento bom entre a Independente e os dirigentes são paulinos, né? Existe um apelo, assim, né? Uma proximidade, né? Se é que a gente pode dizer assim. Mas mesmo assim, o Rogério, ele é um escudo, né? Ele é uma blindagem. Então acho muito difícil que alguma coisa aconteça. Eu acho que vai continuar tudo do jeito que tá. Talvez duas derrotas consecutivas, aí os caras comecem a pensar. Talvez. Mas eu acho que nesse momento não tá nem em pauta ainda. Não tá nem em pauta ainda. Eu acho que não teve nenhuma reunião para debater sobre o assunto. Gente, ano de eleição. Se vocês quiserem falar sobre a demissão do Rogério Ceni, espera os dois próximos jogos. Agora tá fora de questão. Né? Ninguém é maluco lá. Né? Ninguém é maluco. Mas deveriam debater o futebol, porque o futebol é mais importante que a reeleição. Mas, né? É o jogo político, né? É o Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos. Vamos embora seguir aqui sobre Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, a gente começa a ouvir nos noticiários esportivos muitas narrativas em relação ao que aconteceu nessa negociação com o Jorge Jesus, né? E aqui a matéria, mais uma vez, do UOL, deixando os créditos aqui, a matéria do Bruno Andrade, e ele fala, né, que o Flamengo procurou uma última vez e deu um ultimátum, e o Jesus falou que estava decidido a ficar no Fenerbahçe, esperar o contrato acabar, né, até junho, e o Flamengo aí não pôde esperar. Né? Então, assim, eu acho que o Flamengo tomou a decisão correta. Se você é muito fã do Mister, eu falei, cara, assim, de repente, vale esperar porque é o Jorge Jesus, gente. É o Jorge Jesus. Eu acho que para a própria gestão rubro-negra seria melhor esperar o Jorge Jesus. Eles têm toda a vaidade deles, como todo dirigente, mas o Jorge Jesus viria para ser um grande escudo.
uma grande blindagem. Só que os caras gostam, né, de estar nos holofotes, como a gente viu aqui, né? Os caras gostam de estar nos holofotes. Então eles contrariam o torcedor mais uma vez. Eu acho que deveria. Assim, eu acho absurdo esperar 2 meses, 1 mês e pouco pelo Jorge Jesus. Acho absurdo. Porque o Flamengo é muito maior. Mas por outro lado, eu penso, cara, é o único cara que vai ter respaldo. É o único cara que vai ter respaldo. Muito embora eu acho que o São Paulo vai fazer esse time jogar muito, tá? Mas, cara, é aquela coisa de, poxa, já fizemos tanta lambança. Esse pode ser mais uma lambança. Esse pode ser mais uma lambança. Mas é uma lambança com o aval, com a bênção do torcedor. Eles pediram, eu tô dando, né? Eu tô dando esse clamor popular, né? Eu tô te dando. Então, nesse sentido que eu acho que deveria ter esperado o Mister, né? Mas, enfim, a narrativa que se fala é que eles não quiseram esperar, como da primeira vez, né? Fecharam com o Paulo Souza 2, 3 dias antes dele ser demitido do Benfica, né? Foi por vaidade. Gente, falei e vou repetir. Essa narrativa do Benfica. Primeiro que o Jorge Jesus nem se pronuncia, né? Tudo que a gente sabe de que não esperou é baseado em um parente que falou. O Jorge Jesus nunca falou de forma oficial sobre o assunto. Se ele quisesse pôr um ponto final, ele falaria, mas ele não fala. E qualquer outra versão é pura especulação. O que eu acho que já aconteceu, eu fico com a minha tese, tá? A minha tese não foi nem que o Jorge, cara, não foi nem por uma questão de Jorge Jesus, Flamengo, vaidade aqui, vaidade ali. Eu acho que o Benfica ficou pé da vida com o Flamengo por todo o tumulto que eles causaram naquela passagem e eles por vaidade. Eles queriam mandar o Jorge Jesus embora antes. Só que por vaidade eles esperaram o anúncio do Paulo Souza. E aí agora saiu o Paulo Souza. Opa, agora a gente demite o Jorge Jesus, né? Então, assim, se o Flamengo tivesse esperado, o Benfica não ia demitir. Por vaidade, gente. Por vaidade. Eu acho que pelo menos essa é a narrativa que eu tenho. Todo mundo tem a sua. Essa é a narrativa. Só que a versão mais oficial é de que Jorge Jesus ia continuar, ele ia terminar o contrato. Isso o seu auxiliar, o João de Deus, falou em coletiva e o Benfica falou em nota oficial. Se você não viu a coletiva do João de Deus, uma das lives, um dos vídeos recentes do canal do Mauro César, ele roda essa coletiva do João de Deus. O Jesus tava suspenso nesse jogo, por isso que ele não falou. Então o João de Deus falou. E ele fala claramente. Sim, isso é palavras do Mister. Não é minhas, é palavras do Mister. Procura aí, é um dos vídeos recentes do Mauro César. Ele coloca esse trecho da coletiva onde fica muito claro que o Jorge Jesus disse não. Eu não vou, eu vou cumprir contrato. Muito embora ele estava na corda bamba. A gente sabia que, para quem acompanhava o Benfica e a tensão e a pressão popular, ele vai ser demitido a qualquer momento. Mas eu acho que os dirigentes do Benfica, por uma vaidade, eles também seguraram. Eles também não. A gente não vai liberar nem para negociar uma multa rescisória mais leve, não vai rolar. Não vai rolar. Ou paga tudo ou espera. Foi por vaidade ali. Foi um jogo de vaidades. E vamos combinar que o Flamengo também, os dirigentes rubro-negros, comprometeram o ambiente ali, o relacionamento de Benfica com o Jorge Jesus, com o torcedor, que já não era legal. Pelo menos do Jorge Jesus com o torcedor não é legal, né? Enfim, dessa vez tem uma outra, né? Uma outra linha cronológica que aí agora sim, não quis esperar o Jorge Jesus, mas esperar 1 mês e pouco, gente. É complicado, hein? É complicado. Mas, falando por mim agora, falando por mim, eu acho que tinha que esperar mesmo, sim. Você tem a chancela do torcedor. Espera o Mister. Vocês estão chancelando isso. Vocês sabem que com o Mário Jorge a gente pode perder todos os jogos, né? Já que tem a chancela do torcedor, a gente espera então. E aí a gente paga para ver. Aí a gente paga para ver e depois o torcedor aguente. Vocês pediram, a gente vai. Mas é um jogo de egos, né? Como eu falei, é o famoso Game of Thrones. A Guerra dos Tronos. Vamos embora, né? Vamos embora aqui, ó.
a alta cúpula do Flamengo bancando aqui, né? Bancando o sonho antigo. Jorge Sampaoli, Flá TV, canal oficial do Flamengo no YouTube. Entra lá, se inscreva no canal, você torcedor simpatizante, torcida de milhões. Compareça, se inscreva, curte o vídeo se você gostar do Sampaoli, obviamente. Não, mas assim, curte o vídeo de qualquer jeito, né? É o novo treinador, você pro primeiro jogo dá o respaldo, né? Pro primeiro jogo dá o respaldo. Então já curte logo de cara, não tem o que fazer. Chegou e agora tem que ficar, né? Agora tem que ficar porque o contrato até a final de 2024. Então você imagina a multa rescisória. Se do Vitor Pereira era de 15 milhões, amigo, a do Sampaoli passa de 20. A do Sampaoli passa de 20. Final de 2024, hein? Passa de, nesse momento, é aquelas multas rescisórias, muito provavelmente que assim, passando o tempo ela vai caindo. Mas neste momento deve estar mais alta que a do Vitor Pereira. Então, vai ter que ficar de qualquer jeito. Vai ter que aceitar, vai ter que abraçar. E aí vambora, né? E aí vambora. Então, vamos sem mais delongas, vamos ouvir um pouco da coletiva e um pouco dos dirigentes e um pouco do São Paulo. Bom, boa tarde a todos aqui presentes, aqueles que estão nos vendo aí pela Flá TV. Falar aqui da nossa satisfação de poder estar contando agora com o Sampaoli, que é um sonho antigo do Flamengo, né? Foram várias as vezes com as quais nós conversamos e dessa vez houve, vamos dizer assim, a possibilidade de ambos os lados de poder chegar a um acordo. Acho que o Sampaoli tem a cara do Flamengo, tem a determinação, a vontade de vencer, a energia, a forma de jogar que ele tenta implementar nos seus times, que é exatamente o modelo que eu acredito que toda a nação rubro-negra espera de ver os times jogar. Dar as boas-vindas a ele, eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho excepcional aqui no Flamengo, que nós vamos ter grandes vitórias com ele à frente da nossa equipe. É isso. Aí, presidente Landim falando que é um sonho antigo, né? Mais uma vez não, ele falou agora. Eu que falei, né? Que ele tinha dito. Falando que é um sonho antigo, que a forma do Sampaoli trabalhar e a forma como ele propõe o jogo tem a cara do Flamengo. Eu acho que tem. Eu acho que de fato tem. Se ele conseguir replicar, se é que a gente pode dizer assim, o Santos de 2019, eu acho que tem a cara do Flamengo. Seria um futebol absolutamente fantástico, né? Porque se o São Paulo fez aquilo com aquele Santos, você imagina com esse Flamengo, né? Então acho que de fato tem. E é um cara que era um nome que, segundo a gente ouvia da imprensa esportiva, era o nome favorito do presidente Rodolfo Landim, né? Agora com a palavra é nosso vice de futebol, Marcos Braz. Boa tarde, Braz. Boa tarde a todos aqui presentes. Um pouco no mesmo norte, na mesma retórica do presidente Rodolfo Landim, a felicidade é enorme estar aqui com o Sampaoli. Treinador 3 vezes campeão chileno, campeão sul-americano, campeão na Copa América com o Chile, 2 Copas do Mundo, uma com o Chile e outra com a Argentina, em 14 e 18. Enfim, técnico experiente, um técnico que a gente está muito feliz de estar aqui com ele. Boa sorte, Jorge, boa sorte todo mundo da sua comissão técnica. E, se Deus quiser, a gente vai ter um resto de ano muito melhor do que a gente teve no começo. Agora vamos ouvir nosso diretor executivo de futebol, Bruno Spindel. Vai vendo. Marcos Braz, Bruno Spindel. Cada um vai falar, hein? Boa tarde, nação rubro-negra. Boa tarde a todos. Faço as palavras do presidente Rodolfo Landim, do Marcos Braz. É uma felicidade enorme nossa poder contar com o Sampaoli. De novo, é um sonho antigo nosso, um treinador que tem o DNA do Flamengo, o DNA da nossa torcida, a ideia de jogo que a gente deseja e que o torcedor deseja. Tenho certeza que o Flamengo vai jogar futebol muito ofensivo com a bola, agressivo, e que, se Deus quiser, vamos poder ter grandes vitórias e grandes conquistas esse ano. Mais uma vez, agradecer ao Sampaoli, dar as boas-vindas, muito boa sorte e que seja de novo um ano de grandes conquistas. Agora com a palavra, Reinaldo Belotti, o CEO do Clube de Regatas do Flamengo. Boa tarde a todos. Demorou, mas acabou dando certo, né? Foram várias tentativas que não... Gente, aqui é só um parênteses, tá? Se alguém puder me dizer o que faz o CEO do Flamengo, com todo respeito, gente, eu não tô aqui menosprezando ninguém, tá?
mas a gente sabe que o Landim é o presidente, o homem forte do futebol é o Marcos Braz, né? O que sempre dá a cara a tapa. Que faz o CEO do Flamengo, né? É a mesma coisa esses dirigentes, né? Gerente de transição, né? Eu sempre me perguntei o que fazem esses personagens, né? E aqui eu não tô sendo irônico, de verdade, tá? Eu não estou sendo irônico. Se você souber, por favor, compartilhe, né? Porque, de certa forma, é uma ignorância minha. Eu não... Mais uma vez eu vou falar, eu não estou sendo irônico. Tem muita gente que ironiza, né? Eu não estou sendo irônico, de verdade eu não sei. Não lograram êxito, mas agora deu certo. Deu certo e a expectativa de todos nós, e acredito de toda a nação. Talvez o presidente tome as decisões e ele é responsável pela administração, de fato. Não sei, né? Não sei, de verdade eu não sei. Pode ser isso, pode não ser. São rubro-negra, é que esses DNAs similares se acertem e o Flamengo volte a ter aquela rotina que todos nós nos acostumamos de vitórias e conquistas. Seja muito bem-vindo, Sampaoli, e contamos com você para que essas vitórias venham o mais rápido possível. Agora, bem-vindo oficialmente, Jorge Sampaoli. Gostaríamos de ouvir aí as suas primeiras palavras como técnico agora do Flamengo. No, agradecido por la oportunidad de llegar a este club tan grande institucionalmente y de convocatoria de gente. Pasaron, como dijo el presidente, muchas oportunidades para vir aquí. Hoy sí, para mí era el plan A de elección, más allá de cualquier propuesta en Europa o en otro lugar. Yo decidí ficar aquí o estar aquí y bueno, esta vez coincidieron las posibilidades y agradecido por la oportunidad. Caramba, falou que o Flamengo foi o plano A dele. O Flamengo foi o plano A. Plano A, assim, não importa a Europa, não importa nada. O Flamengo é o plano A. De fato, eu acho que é um sonho antigo do Flamengo e do próprio Sampaoli. Eu já falei mais de uma vez aqui no podcast que eu sempre tive uma pulga atrás da orelha, isso há alguns anos atrás, de que o Sampaoli ia treinar o Flamengo. Mas não deu, né? Não rolou o timing certo, ele acabou indo pro Galo. Mas aquele ano do Galo, eu falei, cara, eu tô com a sensação de que o Sampaoli vai pro Flamengo, não aconteceu naquele momento e aconteceu agora, né? Bem tranquilinho, né? O Sampaoli até parece ser um tiozinho, né? Aquele tiozinho que dá brinquedo para as crianças, que ele pode ser também, que ele pode até ser, mas à beira do campo e quando ele de fato se tornar, porque agora ele só está contratado, quando de fato ele se tornar treinador, aí, amigo, aguenta. Aguenta porque nem o Landim vai entrar no vestiário, tá? Nem o Landim vai entrar o Juan não vai entrar no vestiário. O Sampaoli tem esse perfil. Ele fecha o vestiário a hora que ele quer, ele fecha o treino, ninguém entra. Você vai ver o que vai acontecer. Porque no Vitor Pereira tinha o X9, né? O cara que entregava em escalação. Você vai ver o que vai acontecer se soltarem a escalação do Sampaoli antes. Cara, vai ter um pandemônio. Vai ter uma caça às bruxas e ele não vai sossegar enquanto esse cara não sair do time. Enquanto esse cara não ser mandado embora, né? Ser mandado embora ou realocado para outra divisão, para outro setor. O bicho é brabo. O bicho é brabo. Vai fazer uma fumaça. Obrigada. Agora é o momento da foto oficial também, a entrega do manto, né, sagrado. Todos vocês, por favor, podem entregar o manto para o Jorge Sampaoli, agradecendo também a presença do VP de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira, que também está presente aqui na coletiva de apresentação do novo técnico do Mengão, Jorge Sampaoli. O Sampaoli foi anunciado na sexta-feira, fez uma viagem um pouco sacrificante para chegar a tempo para o jogo de ontem, né, para essa vitória de ontem na estreia do Campeonato Brasileiro. E dentro de instantes a gente vai começar aqui a coletiva, né, com as perguntas dos jornalistas, mas nesse momento vocês estão vendo aí nas imagens a entrega do manto sagrado para o Jorge Sampaoli. Ele não dá um sorrisinho, mano. Olha a cara dele, mano. O Sampaoli odeia essas coisas, né? Essas coisas formais, né? Escolheu o Rio de Janeiro, como ontem, na chegada dele às 10 horas da manhã no Galeão, ele falou, né, que ama o Rio de Janeiro, tem 2 filhos brasileiros, também o cartão ali de sócio-torcedor. Ele tem os 2 filhos, Leão e o Bento, né, que são brasileiros, e muito feliz, ele falando que é um sonho que também está sendo realizado por ele. Então, São Paulo, a gente vai dar início aqui à coletiva agora, né, e vou começar com a pergunta da FATV. Quero saber como foi a recepção ontem, como foi no Maracanã, em relação à torcida, e também como você foi recebido aqui no Flamengo, tanto pelos jogadores que você já conhece, né, já trabalhou, quanto para aqueles que você só enfrentou, por exemplo. Como é que foi esse dia tão especial? Una recepción muy grata para mí. Sabía que a qué club yo llegaba con una torcida la más grande del mundo, entonces una obligación mayor para mí. Y bueno, intentar con muchos de estos jugadores que ya
conozco bien, va a ser un trabajo importante para el club. Conhece alguns de fato, né? Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, acho que ele não pegou o Gabigol no Santos, né? Vidal, né? Conhece alguns, tem mais, mas tem alguns personagens. Eu me pergunto, o Santos deve cair, tá? O goleiro Santos deve cair. O São Paulo ele gosta muito de um goleiro que é bom com os pés, tanto que o Everson do Atlético Mineiro foi para lá, né? Pedido do São Paulo. Ele tinha ido para o Santos, se eu não me engano. E aí quando ele foi pro Galo, o cara quis ele no Galo, muito provavelmente vai pedir, né? Mas agora não dá, porque é rival, né? Não vai sair de jeito nenhum, mas vai pedir. Vai pedir com certeza. Tem um tempinho ainda de janela, hein? Acho que tem alguns dias ainda de janela. Vamos ver se aparece um goleiro bom com os pés aí pro São Paulo. Próxima pergunta. Vou começar aqui, por favor. Boa tarde a todos, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Jorge, o tempo é muito curto de trabalho, você quase não vai ter dias de treinamento nesse começo e muitos jogos decisivos. Você, quando chegou aqui no Brasil, no Santos e no Atlético, uma realidade assim, um Atlético parecido com agora, tendo que dar resultado logo, sem treino, no Santos com uma pré-temporada. Assim. Que ferramentas você acha que você já tem de experiência aqui no Brasil para poder já começar esse teu trabalho imediato no Flamengo? E uma outra questão, nós cariocas falamos Sampaoli, com O aberto, e muita gente fala Sampaoli. Como é que é de fato o teu nome, como você quer ser chamado? No, bueno, la primera pregunta es que el fútbol o el fuchibol no te da la posibilidad de elección. Lo mejor es comenzar un ciclo, pero esta vez se tocó así. Yo cuando decidí llegar aquí fue por la calidad de los futbolistas que te tienen, que puede hacer lo que yo pretendo futbolísticamente. Con respecto a mi apellido, no importa sinceramente cómo se pronuncia. Pô, eu fiquei curioso agora, como ele mesmo fala o nome dele, né? Eu achei que eu queria que ele falasse, né? Pra gente ter a pronúncia correta, porque ele pronunciando, aí é a pronúncia mais correta de todas, né? Que o Eric faria a pergunta, o seu nome é Sampaoli ou Sampaoli, né? E aí ele falou que pra ele não importa, né? Você vê que é um cara que pra ele não importa. Eu quero jogar. E ele falou que o ideal, obviamente, é fazer pré-temporada, né? Pergunta do Eric Faria, da Globo. O ideal é fazer pré-temporada, mas foi pro Flamengo em virtude da qualidade dos futebolistas, né? Dos jogadores que o vão permitir praticar o futebol que ele quer. Vamos ver, né? Vamos ver. O São Paulo, ele é tarado por contratações. Eu acho que goleiro vai vir. Porque o Rossi só vem no meio do ano. Eu nem sei se o Rossi é bom com os pés. E tá na reserva ali no time do Cristiano Ronaldo, né? Acho que deve vir um goleiro aí no meio, viu? Eu acho que pelo menos um goleiro deve vir. Ele, cara, isso é uma coisa que ele não abre mão, é de ter um goleiro para ser um líbero mesmo, um cara de linha. Ele gosta muito disso. Cara, assim, é uma coisa que é uma marca do trabalho dele. É uma marca do trabalho dele. Eu acho que, não sei se vai vir em outras posições, eu acho difícil. Mas nesse pouco tempo vai ser uma coisa que ele vai... Porque o Santos não é bom com os pés, não vai dar certo, né? O Vanderlei era um baita de um goleiro e não... Vanderlei, que era na época do São Paulo, acho que era o Vanderlei. Baita goleiro com as mãos, mas não vingou, né? Porque não era bom com os pés. Não vingou com o São Paulo, né? Porque não era bom com os pés. São Paulo, tudo bem? Boa tarde, Roberta Barroso, da ESPN. E eu gostaria que você falasse do seu primeiro diagnóstico, porque antes você falou para a Flá TV que primeiro ia fazer um diagnóstico da equipe. Então, esse teu primeiro diagnóstico e também uma pergunta que o torcedor quer saber, se Pedro e Gabigol no Flamengo de São Paulo podem jogar juntos. Obrigada. La segunda pregunta es también relacionada al diagnóstico. El diagnóstico, como no hay mucho tiempo, tiene que ser rápido y certero. Diagnosticar quiénes son aquellos jugadores que pueden jugar miércoles y domingo, quiénes no, quienes pueden generar de manera natural, de manera socioafectiva natural, puedan generar superioridades. También en el caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con Dorival en la etapa anterior. Entonces, definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no, también es importante. Pero eso, la simplicidad de eso te lo otorga básicamente los jugadores. Si ellos están otorgándole al escudo, al club, la posibilidad de complementarse, bienvenido, porque son muy importantes de cara al gol. Y si no, tendrán que intercambiar partidos, y si no, tendrá que jugar uno, tendrá que jugar otro. Eso, básicamente, para mí lo importante es que jueguen los mejores. Pero los mejores también
que socioafectivamente puedan complementarse en el campo. A pergunta, né? Pergunta que não quer calar do torcedor, a pergunta da Roberta Barroso, da ESPN. Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Ele falou, olha, o Dorival jogaram. Só que vai depender. Pode ter jogos que eles vão jogar e pode ter jogos que não. Depende, ele falou, né? E aí depende do jogador, se ele vai conseguir jogar miércoles, né? Vai jogar quarta e domingo. Se vai conseguir, como é que ele vai se regenerar. Pode ter partidas que um joga, partida que o outro vai jogar. Então, assim, ele foi... Não dá para ter a real noção ainda, né? Óbvio que pelo trabalho que fez o Dorival, a gente sabe que eles podem jogar junto e podem jogar bem juntos, né? Só que a ideia de jogo do Dorival é uma, do Sampaoli é diferente. Para a intensidade de jogo que o Sampaoli quer, em virtude do que ele vê nos treinos também, do que cada um pode entregar, eu não sei, né? A gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Ainda teve a volta do Bruno Henrique no último jogo. Não sei como é que tá o Bruno Henrique no momento. Espero que ele se recupere. Ele não vai ter a mesma velocidade, eu acho, pela lesão muito séria, né? Muito grave. Mas ele é um cara também de muita força física. Então, se ele for participativo no jogo, para atacar, para recompor, ele é um cara que, de repente, pode deixar um dos dois no banco. Pode acontecer. Isso pode acontecer. O Sampaoli, né? Eu acho que ele... Se todo mundo corresse, entregasse, o Sampaoli, a ideia de jogo do Sampaoli daria para jogar Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Para mim dava, para jogar os 5, tá? Pô, caraca, você tá maluco? Por ideia de jogo do Sampaoli, dá. Dá. Pode ter jogo que vai ser suicida? Tem jogo que vai... Certamente tem jogo que o Flamengo vai perder, sei lá, do Cuiabá. Vai tomar 3-0 do Cuiabá, porque vai ter um jogo que vai acontecer isso, não tem jeito. Vai ter jogo que isso vai acontecer. Isso é o estilo do São Paulo, mas a agressividade, a verticalidade, né? Que o São Paulo, a intensidade que o São Paulo pensa no jogo dele, eu acho que dá para colocar os caras. Acho. É muita gente, né? É preciso de muita aplicação. Os caras vão ter que fazer trabalho defensivo legal. Mas eles já faziam no ano do Jorge Jesus, né? Eles já davam essa sustentação de recuperar a bola muito rápido no campo de ataque. Óbvio que, assim, é muita gente, cara. Assim, tô falando de 3 atacantes e 2 meias que não são volantes, né? Então, para você fazer a recomposição, a cobertura, para os caras que ainda... O Everton Ribeiro, para mim, ainda tá fora de forma. Né? O Arrascaeta tá se recuperando, então deve voltar fora de forma também. Vai levar tempo. Mas eu acho que no meio de temporada dá até para arriscar essa brincadeira. E se tem um cara que consegue arriscar essa brincadeira, é o Sampaoli, tá? Vamos ouvir a última pergunta aqui e a gente fecha o podcast de hoje. ¿Qué tal, Jorge? Por acá, desde Chile, te quería consultar en español, por favor. Lo primero, ¿qué dibujo táctico se imagina con los jugadores que tienen? Lo primero que piensa. Y la segunda, sobre Arturo Vidal. Hace algunos años se dio una reunión de usted con algunos periodistas en Chile y de ahí surgieron ciertas informaciones sobre que quizás la relación de usted con Vidal no estaba tan buena. Yo quisiera preguntarle si es que está aclarado ese tema, pensando en la participación de Arturo en el equipo. No, creo que sistemáticamente el sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar fútbol, todo el tiempo con la bola. Si no puedo hacer respetar eso, seguramente fracasaré. Con respecto a Arturo tengo muy buena relación de siempre, agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y a mí en relación de esa coincidencia juntos en aquel Chile ganador de la Copa América. Foi perguntado em relação a Arturo Vidal, né? Houveram atritos no passado e ele minimizou, fez questão, não falou muito sobre o assunto e já minimizou. Ó. Sou muito agradecido a ele, né, por tudo que conquistamos no Chile. Então, mais uma polêmica que vamos ver, né? Vamos ver no dia a dia. Vamos ver no dia a dia, tá, gente? É isso, eu vou finalizar. Aqui vai ser mais aquela coletiva boa praça, tal. E aí a hora cara, assim, a hora mais legal, que seria a hora de ouvir os dirigentes, os caras vão sair. Então, para evitar você que queria ouvir os dirigentes falando um pouquinho, evitar você de um estresse, né?
já te antecipo que isso vai acontecer. Se você ainda não viu a coletiva, faça o convite agora já. Entrem lá. Flá TV, tá? O canal oficial. Primeiramente, se inscrevam. Curtam o vídeo se você gostar. Assistam a coletiva na íntegra. Né? É sempre legal quando chega um treinador novo. Você ouve um pouquinho. O Sampaoli não é muito de ficar falando, não. Mas para você que é torcedor, saudosista, fã de Sampaoli, dá uma conferida, dá uma moral, né? Então ele não vai ficar falando muito de tática de jogo, não vai entrar em polêmica. Questão Pedro e Gabigol. Já fugiu de polêmica. Questão Vidal, fugiu de polêmica. Não vai entrar em polêmica agora. Ele vai criar polêmica depois. O Sampaoli curte, né? O Sampaoli é noveleiro. Noveleiro no sentido de, cara, ele gosta de criar um drama, né? Ele gosta de criar um drama. Então, se prepare. Não estou dizendo que isso vai fazer mal pro relacionamento, porque no Santos, cara, o que deu, cara, que ele fazia de, assim, o que ele arranjava de, e não com os jogadores, tá? Não com os jogadores, era externamente. O que ele fazia fumaça no Flamengo vai ser a mesma coisa. Esses dirigentes que quiseram a vinda dele, acho que em 2 meses eles vão ser, em 2 meses eu acho que não, em 1 mês eles vão se arrepender. 1 mês eles vão se arrepender. Cara, que a gente foi trazer, mano. Mas o time vai jogar. Com os jogadores ele não vai arranjar treta, não. Os jogadores ele vai cobrar muito. Ele vai cobrar muito e eu acho que é isso que precisa para esse elenco dar uma balançada e voltar a praticar um bom futebol, tá? É isso, gente. Com isso eu finalizo o podcast de hoje. A gente vai ter aí, ó. Só pra gente estar de volta ao GE, deixando os créditos mais uma vez. De volta ao GE. Opa, que isso, cara. A gente vai ter rodada de Libertadores e rodada de Sul-Americana. A gente vai acompanhar tudo, obviamente. E amanhã a gente vai voltar para falar um pouco mais sobre os brasileiros nas competições internacionais, tá certo? Finalizo por hoje. Muito obrigado se você aguentou até aqui. Um forte abraço. Ótima semana, né? Ótima semana. E até amanhã. Tchau.